Oi, gente. Paz. Vocês estão bem? Preparada aí para mais uma semente? Amém? Queridos, nós, já vemos aí, eu vim assistindo pelo online. Algumas sementes que já recebemos essa semana. Falamos sobre a semente do pertencimento, a semana do coração, a semente do coração ensinável, da fé ativa. E ontem uma palavra muito especial a respeito da família. E tivemos também a semente da disposição. E hoje eu quero falar sobre renovação da mente. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você pode estar recebendo todas essas sementes, cada uma com um objetivo específico, cada um com um propósito específico. Mas se você só receber, não vai adiantar. Porque a própria palavra diz que Deus, Ele dá a semente, Ele dá a terra e Ele dá o crescimento. Se eu tenho uma semente, se eu tenho uma terra pronta para colocar a semente, se é Ele quem dá o crescimento, o que eu tenho que fazer com essa semente? Alguém falou, eu escuto bem, eu não enxergo, mas eu escuto muito bem. Plantar. A única coisa que eu preciso fazer é plantar. Isso está lá em 1 Coríntios 3, 6. Então eu queria que você saísse daqui hoje com a convicção de você pegar essas sementes que serão plantadas no domingo, né, pastor? Todas elas. Já prepare a terra. Já comece a ver essa semente frutificando, essa árvore crescendo, essa árvore dando frutos, sombra, não só para você, mas para uma geração. O que Deus tem feito essa semana, que tem sido muito especial, tanto para nós que estamos aqui, como também quem está assistindo agora ao vivo e quem vai assistir depois, gravado. Deus tem grandes coisas para nós. 2021 será um ano onde nós vamos ver coisas incríveis. Só que para isso acontecer eu preciso decidir. Abra comigo a sua Bíblia se você puder. Mas lá em Atos 3:8. 3:1 até o verso 8. Não sei se alguém vai colocar aqui, né? Mas eu vou lendo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Ali havia um aleijado de nascença, que era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João entrar no pátio do templo, ele pediu a esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro respondeu: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa em troca. Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio, andando e saltando e louvando a Deus. Até aqui. Essa é uma palavra muito conhecida, né? Muito
Todo cristão conhece, a gente aprende isso quando criança ainda na escola dominical, quando nós éramos bem criancinhas, hoje, né, nos cultos, nos cursos. E é uma palavra que a gente vem aprendendo, né, crescendo, mas assim, Deus me deu algo muito especial hoje, eu quero compartilhar essa semente com vocês. Mas nós vamos falar hoje sobre renovação da mente. Segundo a ciência, já foi comprovado, né, com algumas abordagens psicológicas, psiquiatras, que qualquer ser humano ele é capaz de se adaptar a qualquer ambiente. Qualquer ambiente, por mais hostil, por mais dificultoso, por mais tenebroso, o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar a esse ambiente. Por quê? Porque o intuito nosso é de sobreviver. Então ele acaba buscando um meio, novas redes neurais, para que você chegue a uma sobrevivência, a uma adaptação. Exemplos disso, que você fala, mas como? Exemplos de os massacres, né, que tiveram, exemplos dos campos de concentração, as mudanças repentinas, massacres, desastres, morte. Quem já aqui não já pensou assim, se eu perder fulano, eu não consigo viver sem. Se eu passar por tal situação, eu não sei, eu não conseguiria. Ou a gente, né, vê alguém sofrendo alguma dor insuportável, uma vida mais difícil, a gente olha para aquela pessoa e a gente fala, nossa, eu no seu lugar eu não suportaria, eu não daria conta. Mas, se por acaso a gente passar por uma coisa semelhante, a gente consegue, com o passar do tempo, se adaptando a isso. Prova disso, um autor que eu gosto muito, é uma abordagem que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Ele é o pai, né, da logoterapia, que é a terapia que fala sobre a existência. Ele comprovou a tese dele dentro de um campo de concentração. E lá ele comprovou que por conta da mente ele conseguiu adaptar-se, ele conseguiu também olhar para outras pessoas e ver que alguns não conseguiam, né, acabavam morrendo e outras conseguiram chegar até o fim porque trabalhavam ali a sua mente, né, buscando algo diferente, buscando algo referente a um existencial, e isso acabava levando essa pessoa, até ele mesmo, ele conta a experiência dele, ele dizia que no campo de concentração ele estava magro, caquético, né? Quem já não assistiu um filme, né, sobre guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial? Terceira, ó, viu? Estamos chegando. Segunda Guerra Mundial. E ele conta ali que no meio lá do terror que ele vivia, ele se imaginava dando palestras, falando para multidões. E isso foi a cada dia, o tempo que ele estava parado, ele ocupava a mente dele, buscando isso, né? Refletindo isso, imaginando isso, trabalhando a mente dele para algo maior. E por que eu quero que você entenda isso? Porque do mesmo jeito que nós temos essa facilidade com a nossa mente de se adaptar-se para algo ruim, nós temos também a habilidade de se adaptar para o que é bom. E Paulo, ele nos orienta a respeito exatamente disso. Ele nos orienta lá em Romanos, que já foi falado aqui na ministração, falando que não se amodem, não se encaixem, não se adaptem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar, testar e testificar. Isso que quer dizer comprovar. É você pegar, você provar, de fato, isso é bom. O que você vai comprovar? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deva ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus concedeu.
Aqui nós começamos falando sobre Atos, né? Sobre esse evento que foi um evento muito que nós conhecemos bem como cristãos. E ali nós temos Pedro e João. Pedro e João foram duas pessoas um pouco de uma personalidade forte. Tanto Pedro quanto João, apesar de João saber quem ele era, ele tinha a clareza da sua identidade. Ele era aquele que cantava o tempo todo, né? Ele me ama, ele me ama. Ele conhecia de fato quem Jesus era e ele sabia, ele se intitulava a quem Jesus amava. Ao contrário de Paulo também, né, tinha essa personalidade forte. Mas ele era um homem mais bruto, mais grosseiro, digamos assim. E ele não tinha essa identidade muito bem definida. E aqui ele fala no texto que eles estavam caminhando, indo para o templo de adoração, que era costume. E era costume também de deixarem, né, os mendigos, já fazia parte da tradição, deixar os mendigos, os coxos, os aleijados, né, os deficientes físicos, ali na porta, porque sabiam que ao entrar ao templo, as pessoas teriam suprimentos para aquelas pessoas que ficavam na porta. E Pedro, na hora que chega ali, ele já não é mais o Pedro que conheceu Jesus. Pedro, um homem antes difícil, um homem, sabe, custoso, uma pessoa assim mais bruta. Mas eu era assim, né? Estou caminhando para melhorar, né? A gente vai melhorando a cada dia. Por isso que eu gosto muito de Pedro. E Pedro tem uma experiência muito interessante com Jesus. Após ter negado 3 vezes, Jesus morreu, ressuscitou e depois encontra com Pedro. E ali estava Pedro, João, né, os amigos todos tinham voltado ao que faziam de comum, que era pescar. E eles estavam lá pescando e aí eles olharam e viram Jesus. E naquele dia foi marcado o dia da renovação da mente de Pedro. Digamos assim. Aí ele encontra com Jesus, aquela alegria, aquela euforia, tá lá João, outros discípulos, né, estavam ali. E aí Jesus chama Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Olha que interessante, 2 pessoas que agora em Atos estão juntas. Uma se intitulava quem Jesus amava, que sabia quem era, por onde ele passava ele falava: eu sou João, aquele que o mestre mais amou, eu sou João amado, discípulo amado do Pai. Agora Pedro era alguém que Jesus estava esperando que ele falasse, declarasse o amor dele por ele. E aí ele perguntou 1 vez, ele perguntou 2 vezes. Na 3ª vez, né, Pedro ficou meio chateado e falou: poxa, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na verdade ali Jesus estava tentando assim restaurar, renovar a identidade de Pedro. E aí, João também está nessa cena. Jesus olha para ele e fala assim, na 3ª vez que ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala: então apacenta o meu povo, cuida da minha igreja, né? A história toda. João acabou de receber uma palavra profética. João recebeu uma missão, um propósito. Mas aí ele olha para um lado, olha para o outro e vê João. E fala: e aquele que está ali? Quem é? O que me dizes dele? Acho que Jesus pensa assim: poxa, Pedro, acabei de dar algo tão incrível para você. Acabei de fazer algo tão... Sabe, a sua mente era para ter dado um start agora. E você está olhando para o outro lado, você está procurando as outras pessoas. Ei, João, ei, Pedro. Se eu quiser, está lá em João 21, 21. Se eu quiser
João pode viver até eu voltar. O que você tem a ver com isso? Em outras palavras, Jesus falou para ele: vai cuidar da tua vida. Me segue. É só isso que você precisa. Olha para mim, Pedro. E aí o tempo passou. Jesus foi, né? Foi aos céus. E voltamos a essa cena que está aqui. O mesmo Pedro que estava implicando com João há um tempo atrás, agora estava com João. E ele iria viver ali o seu primeiro milagre. Ele estava prestes para colocar o primeiro milagre depois que Jesus foi aos céus. Ele está do lado de João, que sabia quem era, que era o amado do Pai. E agora ele olha para aquele coxo. O coxo olha para ele e pede uma esmola. E aqui eu aprendo algo assim que Deus falou comigo, que eu falei assim: meu Deus, que profundo. Aquele Pedro que antes estava olhando para quem do lado, olhando para as suas dores, olhando para as suas feridas, não sabia quem ele era, agora olha para o mendigo e diz o quê? Olha para mim. Você conseguiu entender? O mendigo pediu para ele o quê? Moedas. E Pedro olha para ele e fala: olha para mim. Queridos, imagine, olha a cena. O mendigo está lá abaixado. Está ali, né, com as suas dores, com as suas feridas. Não podia se mobilizar. Uma vida inteira de traumas, de confusões. Aí ele encontra um Pedro que não sabia quem era, que tinha suas dificuldades, um homem bruto, que levou uma lição de Jesus assim poderosa, do lado de um homem que sabia quem ele era, que era considerado o discípulo amado de Deus, discípulo amado de Jesus. Agora ele olha para aquele homem que queria apenas uma esmola. Então imagine que ele está abaixado ali, ajoelhado, ele levanta as mãos. Ele não olha para lugar nenhum, ele está olhando só para ele. Para as suas dores, para as suas dificuldades. E aí ele levanta a mão e fala, esperando, né, a esmola. Pedro olha para ele e fala: olha para mim. Para onde que ele vai olhar, querido? Ele não olhou para a sua direção. Ele não olhou para o lado. Ele olhou para o alto. Ouça. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que a renovação está baseada na referência a quem eu sou daqui para frente. Não importa meu passado, não importa o que eu fiz, não importa que eu era bruta, não importa que eu era ignorante, não importa que eu era o que foi. Mas a partir do momento que eu entendo quem está em mim, quem eu carrego, eu tenho que falar para as pessoas e as pessoas têm que lembrar aonde eu tenho a solução do problema. Essa semana aconteceu algo bem interessante. Aonde eu trabalho, no local físico onde eu trabalho com consultoria. Não tem nada a ver com o que eu faço, minha missão de vida, né? Então lá não tem placa, não tem nada. É um escritório de consultoria. Então ali você passa, você entra no escritório, você fala com o outro, né? Assim, no escritório que eu trabalho, só trabalha eu e meu chefe. Então ali no corredor tem o pessoal, né, das outras salas. Então você passa, você fala o quê? Olá, bom dia, boa noite, tchau, até segunda. Você vai, né, mas você não conversa nem nada. E aí quando foi ontem, acho que foi ontem, eu entrei na minha sala, abri a sala, né, e a moça veio: eu queria conversar com você. Aí eu peguei: oi, tudo bem? Ela falou assim: não, é porque você é psicoterapeuta? Aí eu falei: não, eu sou psicanalista. Ela: não, porque eu estou passando alguns problemas e me veio você na minha mente. Eu só pensei em você. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu, né, depois marquei com ela, tudo, ainda não conversamos, mas
Olha só. As pessoas têm que estar com problemas e elas têm que ter em mente alguém. Talvez elas nem te conheçam, mas elas estão observando o seu falar, o seu andar, o seu agir, o seu sorrir, o seu bom dia. As pessoas têm que olhar para nós e ver que em nós existe um Deus vivo, poderoso. E essa renovação não é outro que faz, é eu que falo. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim por quê? Olha para mim por quê? Eu tenho que ser referência para aqueles que estão abatidos, estão feridos, estão com a mente cauterizada, estão com a mente feridas, com medo. Hoje nós cantamos aqui que nós somos livres, mas nós somos livres para libertar. Nós somos uma carta aberta. As pessoas têm que ler sem eu falar nada. Eu não preciso falar, mas a minha vida as pessoas vão ler. Eu tenho que ser um sal para dar sabor. As pessoas têm que olhar para mim e ver a luz. Sabe, aonde existe trevas, por onde eu passar, amigo, por onde você passar. Aonde houver trevas, você chegou, a luz ligou. Eu tenho que entender que o Senhor espera de mim, como uma cristã, como uma mulher, como um homem, com a mente renovada. Eu tenho que ser referência por onde eu passar. O segundo ponto que eu aprendo aqui nessa passagem é que quando Pedro olha para ele e fala, olha para mim, ele fala a primeira coisa, não tenho. Olha que interessante. Ele estava no lugar certo, na hora certa, aquele mendigo, coxo, para receber algo que ele estava esperando. Pedro e João deveriam, estar com algumas moedas no bolso. Era normal, porque Pedro e João também sabiam que ali naquele ambiente ali ficavam essas pessoas. Só que se você ler o capítulo anterior, que foi quando houve a primeira pregação de Pedro, ali eles estavam tão felizes, tão envolvidos, porque teve o derramamento do Espírito Santo. Então todos eles pegaram e venderam as coisas, e dividiram. Então todo mundo tinha suas posses, tudo, todos eles venderam e dividiram para os outros, porque a expectativa deles naquela época é que Jesus voltasse até semana que vem, então a gente não ia precisar de nada. Então assim, um capítulo anterior, de fato, eles não tinham nada, porque eles tinham distribuído. Então, eles foram ali e adoraram o Senhor. Só que tinha algo específico ali que Deus queria fazer. E às vezes nós não entendemos. E aí eu aprendo algo aqui. Eu preciso ter consciência daquilo que eu não tenho. Eu tenho que ter clareza e falar, olha, eu não tenho. Eu, Mari, não tenho nada para te oferecer. Mas, quer completar aí, querido? Mas, o que eu tenho, eu te dou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu não posso, apesar de eu ser uma referência, eu não posso gerar expectativa nas pessoas. Não é minha obrigação. As pessoas não podem vir a um evento. As pessoas não podem ir a um lugar porque eu estou lá. Você não pode vir aqui à celebração porque o pastor vai ministrar. Você não pode vir aqui porque você veio buscar algo para suas necessidades, exclusivamente.
Porque você pode encontrar pessoas que vão dizer para você: eu não tenho. Mas o que o Senhor espera de uma pessoa, de um cristão, de um homem, de uma mulher com a mente renovada? Eu não tenho porque é uma limitação minha, mas o que eu tenho em mim, isso eu te dou. Quando a minha mente é renovada, eu posso até não ter no natural, mas eu não posso deixar de me disponibilizar com o sobrenatural. Acho que você não entendeu. Dá um glória a Deus, gente. Se eu não tenho, se eu olho só para aquilo que eu não tenho, que eu não vejo, olha, eu não tenho, eu não posso deixar que isso que eu não tenha, eu não me disponibilize para aquilo que é sobrenatural, que depende de Deus, que é Ele que vai fazer. Não sou eu não tenho, mas eu tenho o Deus que mora em mim, que vive em mim. Isso eu te digo. Eu tenho que estar o tempo todo fazendo como João. Eu sou amado do meu Pai. Eu renovo a minha mente porque eu tenho que estar preparada para quando chegar o necessitado. Talvez eu não tenha nada no meu bolso, mas o que eu tenho aqui, vai sarar. Porque talvez se ele não tivesse repartido, né, um capítulo atrás, as bênçãos e tudo, né, os que eles tinham lá, que eles venderam, talvez eles teriam uma moeda. E aí o que eles fariam? Eles pegariam, na hora que chegasse, o mendigo ia levantar, eles iam pegar a moeda, Deus abençoe sua vida e ir embora. A gente não faz isso no nosso natural? Às vezes a gente está tão corrido, tem alguém, você tem uma moeda, você vai lá, dá uma moeda, às vezes você não dá, você vê que, né, que a pessoa está assim. Ou às vezes você acha, ou você está corrido. É o nosso natural. Só que o que o Senhor quer de nós hoje, com a mente renovada, é porque eu não posso me apegar àquilo que eu não tenho. Porque Deus vai providenciar aquilo que Ele precisa fazer. A consciência daquilo que você não tem, não pode te tirar a certeza daquilo que você já tem. Você tem algo maior, e isso a sua mente tem que estar lembrada. Isso você tem que lembrar constantemente. Talvez hoje eu não tenho nada disso, mas eu tenho como fazer um movimento. Eu tenho como ir para um lugar. Eu tenho como fazer, ajoelhar, orar. Eu tenho que fazer algum movimento, uma ação, para que o sobrenatural, para que o exponencial, para que eu viva aquilo que a minha mente, talvez humana, não consiga ver, mas aquilo que o meu Deus pode fazer. E por último eu aprendo com Pedro. Ele termina, depois que ele diz, levanta e anda, né? Deixa eu voltar lá. Levanta e anda, que ele fala, não. Depois ele diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu te tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, e segurando pela mão. O que eu aprendo com isso? Eu tenho que ter a autoridade que o Senhor me deu. Com a mente renovada, eu vou carregar essa autoridade. Mas essa autoridade, ela tem que estar acompanhada com responsabilidade. Pedro poderia dizer apenas levanta e anda, ou o que eu tenho, eu te dou. Levanta. Mas aqui tem algo muito especial. Diz segurando pela mão. Ajudou. O que isso quer dizer? Não é só falar. Não é só ficar na mente. É ir para a ação. Meu irmão, alguém precisa de ajuda, não é só você falar umas palavras bonitas. É você segurar na mão da pessoa, porque talvez ela precise de algo muito mais forte. Sabe, não é só falar algo. Talvez Deus tenha te dado de fato o dom da palavra, mas às vezes precisa de algo a mais. Sabe, não é só falar, é pegar-se e vamos juntos, sabe? Eu estou segurando na tua mão. Levanta e anda.
segurando pela mão. Quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão sofrendo, porque nós só falamos, nós só cantamos, nós só fazemos e esquecemos de ir para a ação. Ir para a ação gera movimento, é fazer com que algo se mova de um lugar para o outro. Isso é renovação da mente, é trazer aquilo que é antigo se tornar novo, é trazer o que era original para aquilo que é novo. Este homem, o coxo, ele voltou à sua originalidade. Por quê? Porque Pedro, um homem que Deus sarou, um homem de mente renovada, pegou, segurou a mão dele. É tão lindo falar. Eu preciso mudar o meu mindset. Eu preciso ter pensamentos positivos. Pensamento positivo, mudança de mindset, quebra de crença, o que você quiser colocar aí. Não vai adiantar nada se nós não formos para ação. Eu aprendo isso com Pedro. E eu preciso entender, queridos, por quando isso acontece. Por mais que eu seja referência, por mais que eu tenha consciência daquilo que eu não tenho, mas que eu me disponibilizo fazendo a vontade de Deus, colocando em prática aquilo que Deus colocou em nossa vida. Por mais que eu entre na ação, eu tenho que entender que não é a minha força, não é o meu conhecimento, não é as minhas atitudes, os meus currículos, os meus posts, os meus... Tudo não é isso. A glória é exclusiva de Deus. Ele levantou e os 3 entraram para o templo, adorando e exaltando ao rei. Se você ler mais um pouquinho, eles estão lá cantando, dançando, né? Porque houve aquele momento e as pessoas começam a falar, mas esse ali não é aquele coxo que ficava lá na porta pedindo, e as pessoas, Quem foi que fez? Foi Pedro. Ele que foi lá, ele pegou na mão dele e ele levantou. Pedro era uma referência. Pedro tinha consciência do que ele tinha que fazer. Ele teve a autoridade com responsabilidade. Mas ele deu a glória a Deus. Se você ler na frente de Pedro vai falar, vocês estão admirados por quê? O que eu fiz a não ser falar daquilo que eu tenho? Na minha versão, tá? Quem fez foi Jesus, o que ressuscitou, o que vive em mim. A glória não é minha, eu não faço mais do que obrigação, que é eu renovar a minha mente constantemente e fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quer renovar a mente, querido? Quer. Mas a mente renovada precisa de uma ação. Se ficarmos só parados, chama meditação. Se ficarmos só falando, isso aí é enrolação. E o que Deus tem buscado de cada um de nós é uma atitude. Porque por meio da minha vida, por meio da sua vida, do meio da nossa, de uma forma conjunta ou separada, Deus quer fazer grandes coisas. Mas eu preciso me disponibilizar e declarar que a partir de hoje, este ano, 2021 será um ano aonde eu vou viver constantes histórias. Deus abençoe a sua vida. O pessoal do louvor pode vir. Não enxergo, pastor. Fique em pé então, enquanto o pessoal... Se puder cantar aquela primeira lá do... Vocês cantaram? A primeirinha lá do... Eu não sou mais escravo do medo. Bem lentinha, ela é muito linda essa música. Lembra um grande amigo meu. Fique em pé. Querida, eu creio que Deus, Ele nos ama tanto.
Ele nos tornou livres. Mas olha, de fato, tem tantas pessoas aí fora que estão machucadas, estão feridas, estão com a mente estagnadas. Pessoas que estão precisando de algo maior. Mas talvez esse maior não seja em tamanho. Talvez esse maior seja na sua maior disposição. Assim como essa menina que me chamou para conversar, que eu só dava bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, bom final de semana. Essa menina viu algo que muitas vezes nós não entendemos. Mas o que há em mim, o que mora em mim, estava ali refletindo, sabe, alcançou. E às vezes nós ficamos, Senhor, me usa, Senhor, transforma minha mente, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma coisa diferente, esse ano tem que ser diferente, me mostra. E às vezes nós estamos como Pedro antes da renovação da mente, olhando para o nosso irmão e falar, Senhor, e essa daqui que está aqui, o que o Senhor diz dela? O que vai ser do final dela? Ela vai morrer? Né? Conta aí para mim. O que Deus quer nos lembrar hoje é que cada um tem que cuidar da sua vida. Só que o cuidar da sua vida não quer dizer que eu vou ficar separada, guardada. O cuidar da vida é porque você tem muita coisa para fazer. E talvez nós não estamos fazendo. Porque nós estamos adorando porque somos livres, mas esquecemos que existem pessoas que estão presas a uma mente de mentira, uma mente de dores. Pessoas que estão chorando, estão clamando e muitas vezes nós não conseguimos enxergar porque nós estamos olhando para o lado. Ou porque muitas vezes nós somos tão egoístas, estamos olhando só para as nossas dores, para os nossos medos. E aí aqui eu fico cheio de força, cheio de poder, cheio de autoridade, dizendo, Senhor, eu sou livre. Mas quando eu passo aquela porta, as pessoas estão gritando por socorro e eu falo, cadê? Quem tá? Quem pode ir? Pastor, líder? Tem alguém sofrendo? Eu estou ocupada demais. Queridos, isso não é uma bronca, quem sou eu? Mas eu acredito que Deus, Ele quer falar com cada um de nós. Que muitas vezes nós nos incomodamos, ou nós nos acomodamos, nós nos encaixamos. E aí ficamos incomodados porque o outro está fazendo. Ficamos incomodados enquanto nós estamos acomodados. Sendo que eu posso fazer a partir de onde eu estou, a partir daquilo que eu ainda... Talvez que eu não esteja nem vendo, porque eu estou olhando para outros lugares. Eu sou livre, sim. Mas sou livre para libertar. Sou livre para poder, sabe, estender a mão. Sou livre, sim, para dizer, eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho uma mente livre, uma mente renovada. Deus, obrigada por essa palavra. Deus, uma palavra um tanto dura, Pai. Mas que muitas vezes nós precisamos, Senhor, ser alinhados. Alinhados na Tua palavra, Senhor. Alinhados naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que muitas vezes nós ficamos no oba-oba, tá tudo bem. Mas eu entendo que o Senhor tem nos chamado para sermos referenciais do Teu reino. Deus, eu entendo que o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença por onde nós passarmos. Deus, eu me coloco e oro para que cada um que está aqui orando, Senhor, se disponibilizando. Pai, a palavra ontem foi dita também
Que muitas vezes o Senhor chama: a quem enviarei? E às vezes nós ficamos até com medo de dizer: Senhor, envia-me a mim. Mas Pai, eu quero, como igreja, Senhor, nos colocar à disposição, porque sabemos que quem capacita é o Senhor, quem dá a direção é o Senhor. Deus, assim como nós aprendemos também hoje que o Senhor nos ensinou que o Senhor que dá a semente, é o Senhor que dá a terra, é o Senhor que faz crescer. Deus, eu aprendo que essa semente que eu recebo hoje, que cada amado, a cada irmão que recebeu aqui também, vai tomar a atitude de plantar. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O resto tudo o Senhor faz. Por isso, Deus, nos perdoa. Deus, essa é uma oração de arrependimento. E eu peço, Senhor amado, que o Senhor receba a nossa oração, Senhor, entendendo que nós vamos sim, Senhor, que nós entendemos por essa palavra, que nós vamos alcançar os perdidos. Nós seremos sim, Senhor, o sal da terra. Nós teremos a carta aberta, Senhor, que as pessoas lerão. Nós seremos, Senhor, a luz que aonde houver escuridão, aonde nós entrarmos, a luz vai se acender. Nós seremos, Senhor, mensageiros das boas novas. Sabemos que o Senhor fará grandes maravilhas no nosso meio. Amém, Jesus.